Queridos amigos, queridas amigas, vamos dar continuidade às nossas reflexões acerca do autodescobrimento. Uma tarefa grave, não é fácil, mas se torna o nosso dever ao reencarnarmos, o dever de nos auto-iluminar, o dever de buscar a nossa felicidade. Então, nos impliquemos nisso para que neste nosso novo encontro possamos fortalecer os nossos propósitos em relação a essa conquista da plenitude. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece de abertura. Elevar o nosso pensamento a Deus, nos conectar nesse momento com o alto, já que o mundo espiritual vai atuar em nossas casas, no ambiente em que estivermos, no interesse tão somente de nos propiciar paz e, sobretudo, despertamento da consciência para assumirmos o posto daquele que se torna o artífice do seu próprio destino. Elevemos então nosso pensamento a Deus, pedindo paz, Senhor, paz, harmonia, equilíbrio para o nosso encontro, para as nossas vidas. Conceda-nos sempre a presença de Jesus, ofertando o seu amor, nos esclarecendo e mantendo o seu convite para que o sigamos. E que Ele, por misericórdia, deixe conosco os amigos espirituais, mensageiros fiéis que nos amparam e nos estimulam a crescer cada dia um pouco mais. Que o nosso anjo da guarda, nesse momento, esteja ao nosso lado, nos fortalecendo para a continuação dessa trajetória de busca da paz interior. Envolva-nos, Pai de misericórdia, hoje e sempre, que assim seja. Nesse momento em que nós estamos nos conectando aqui pela internet, há um motivo que está nos levando a fazer isso, que é exatamente a busca da felicidade. Não estaríamos aqui se não houvesse essa vontade íntima de ser feliz, de ter paz, de ver os problemas diminuírem-se, perderem força, e nos depararmos com a harmonia que tanto desejamos. Então há um interesse na criatura humana de ser feliz. E todos os esforços que ela faz, e todos os movimentos que ela faz, certos ou errados, no fundo, são movimentos que ela faz em busca da felicidade. Uma forma de buscar essa realização interior. Cada um vai buscar a sua felicidade à sua maneira, dentro das suas condições intelecto-morais, através desse nível evolutivo que nos caracteriza, é que nós vamos formando a nossa trajetória, as nossas metas e objetivos para alcançar esta que consideramos a nossa felicidade. O que para um é felicidade, para o outro pode não ser. O que importa é que, na busca dessas felicidades, no plural, nós estamos buscando a felicidade. No final das contas, ou no final dessa trajetória longa, é que nós vamos nos deparar com essa felicidade, que é quando o espírito se harmoniza com as leis de Deus, se conecta com o amor dentro de si
e para com todos, e entende a finalidade do existir, do viver, a realidade de Deus em nossas vidas e o nosso papel no universo. Até alcançarmos essa felicidade plena, temos um largo caminho a seguir, um longo caminho a trilhar. E estamos aqui, mais uma vez, dando um passo, que seja pequeno, ou que seja acelerado, ou que seja um pouco mais lento, não importa. O que importa é que estamos fazendo um investimento aqui. Assistir essas lives, ou qualquer outra live, ou qualquer palestra, ler um livro saudável, escutar uma boa música, todos esses movimentos não podem ficar tão somente no campo raso dos acontecimentos. Tudo isso que envolve o nosso crescimento, nós precisamos fazer mergulhos profundos. Precisamos entender que nestas horas é que estaremos conectados com essa vontade que temos real de querer a felicidade. Só que nós não estamos mais naquele período de pedir a alguém que nos indique o caminho da felicidade. Este caminho já foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós ainda não logramos uma felicidade relativa que se pode ter na Terra, é por conta da nossa ausência de compromisso com o Evangelho do Senhor. Está lá exarado todos os caminhos, todas as diretrizes possíveis para que estabeleçamos uma paz ou para que sigamos um caminho seguro em direção a ela, na certeza de que vamos encontrá-la. É imprescindível que nós não façamos desses encontros de autodescobrimento uma discussão mística, onde aqui se busca caminhos fáceis para encontrar-se consigo mesmo e a partir daí se autoiluminar. Precisamos fazer um mergulho mais profundo com os seres espirituais que somos para nos conectar com essa mensagem de Jesus. Sem ela, nós ficaremos tateando no escuro da própria ignorância. E por mais que tenhamos um saber, não saberemos manejá-lo por falta de condições morais. Então Jesus deve ser a nossa meta. A mensagem que ele nos deixou, a nossa diretriz. Por mais que ouvimos vários saberes que espocam por todos os cantos, é imperioso entender que o saber superior a todos esses é o pensamento de Jesus, que ele nos trouxe. Esse código moral é que vai nos dar total condição de alcançar esta felicidade que parece demorar de chegar. Estamos em um mundo de provas e expiações. O sofrimento aqui é comum acontecer a todo momento. Difícil estarmos um dia inteiro em plenitude. De hora em hora surge um problema pequeno, mas que nos tira do eixo, ou um problema grave que nos atordoa. É importante que estejamos aqui juntos nessas lives, nesses encontros, fazendo o autodescobrimento com Jesus. Para além deste nosso encontro, que ocorra uma relação nossa com Jesus, pedindo a Ele que nos oriente a viver, que nos ensine a viver. Nós não sabemos ainda amar como deveríamos. Nós não sabemos ainda lidar com os outros como deveríamos. Nós ainda não sabemos viver diante de tantas lutas que enfrentamos. Então, é nesse momento que Jesus entra como mestre. Ele se dispôs, ele se colocou nesse lugar. Então, ele está a postos, ele está à nossa disposição para nos ensinar. Então, é importante que a gente lembre de todos os nossos encontros que tivemos anteriores a esse, que falava da prece, da reflexão, da importância da solidão. Utilizar esses momentos e essas ferramentas para que a gente crie essa relação com o Cristo. Ainda estamos bem distantes dos seus propósitos, da sua proposta,
Mas isso não significa que a nossa relação não se estabeleceu com Ele, porque Ele disse que não os deixariam órfãos. Então é imperioso que a gente faça qualquer trabalho espiritual fazendo essa nossa conexão particular com Jesus. Ele nos entende, Ele nos conhece. Para Ele nenhuma novidade do que nos aconteceu, do que está acontecendo. Ele entende as nossas limitações, as nossas lutas e ouve os nossos pedidos. Mas como bom mestre, Ele vai administrar esse trabalho espiritual em torno de nós de forma que exercitemos essa potência interior divina que temos, para que ela se agigante e seja ela a grande patrocinadora das nossas conquistas espirituais, da conquista da nossa paz. Jesus é mestre, e qual é a função do mestre? É ensinar o aluno a manejar o conhecimento e, a partir daí, buscar a sua ascensão, as suas vitórias. O professor passa nas nossas vidas dando esse norte, nos apontando um saber, e em determinado período ele nos deixa, porque aí é o nosso momento de aplicar tudo aquilo que o professor nos deixou. Aproveitando esse momento para parabenizar todos os professores, que traz o amor na sua profissão e doa o seu saber e auxilia a todos que estão ali com ele a aprender da melhor maneira possível, para que através desse saber cada um construa a sua vida, se torne um ser de bem, um homem de bem, uma mulher de bem. E Jesus foi esse professor excelente que entendia a dificuldade de cada um e não estabelecia julgamentos. Entendia os petitórios, as rogativas, mas tentava administrar estas relações com aqueles que ali o rogavam auxílio, para que eles pudessem entender que muitas das coisas que faltavam para eles ocorriam por conta da negligência do próprio Espírito. Por isso ele diz do reino dos céus dentro de nós. Muitas vezes Jesus percebia espíritos reclamando de problemas e sofrimentos, os quais eles tinham plantado, os quais ele tinha produzido. E Jesus, ao invés de criticar e dizer a culpa é tua, ele dava um alento específico para cada um e deixava: agora vá, e não tornes a pecar. Essa fala de Jesus, ela não pode desaparecer, porque ela é atualíssima. Até hoje nós precisamos ouvir isso. Vá, depois de um erro cometido, e recupera-se depois da recuperação. Vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. É uma lembrança dessa mensagem de Jesus, dessa admoestação dele, para que a gente perceba que o livre-arbítrio está atuando. Nós estamos livres para atuar, para compor essa felicidade e essa paz. Então é sempre bom estar conectado com esse chamamento que ele nos fez, para percebermos que a atualidade do seu pensamento está aí. E não poderemos ensaiar ousadamente a busca da nossa construção de felicidade e de paz sozinhos. Ainda não. Precisamos dele. Por isso que é importante que façamos esses nossos encontros sem nos afastar de Jesus. E quando a gente fala afastar-se de Jesus, ninguém está dizendo aqui afastar-se por não orar, por não frequentar um lugar, por não pedir. A melhor forma de nos conectarmos com Jesus é refletir sobre a sua mensagem deixada e tentar aplicar ela ao cotidiano. Esta é a verdadeira oração. Este é o mais importante comportamento que nos liga a Jesus. É essa maneira de viver, trabalhando para fazer o que ele nos ensinou,
a gente tenta um pouco, não consegue, tenta de novo, e assim nós vamos burilando a alma para que alcancemos esses patamares. O que importa é que ele percebe que nós estamos nos candidatando a esta mudança. Então não pode ficar muita coisa da boca para fora. É hora de saber um pouco mais sobre este ser. Quem é Jesus na sua vida? É aquele que nasceu numa manjedoura e morreu na cruz? O que ele significa para você? Ele é um mestre que nos ajuda e nos ampara. Só isso? Ele é o Salvador do mundo, ele é paz, ele é amor. Só isso? Ele é muito mais. Ele quer se aproximar de nós para nos mostrar realmente o que ele deseja e o que ele desejou para nós naquela época e o que deseja hoje e sempre desejará. Ele quer fazer com que a gente tire ele desse lugar de Deus. Ele não é Deus, ele é filho de Deus, como nós todos somos filhos de Deus. Ele vai dizer isso na frase: vós sois deuses, sabeis que podeis fazer muito mais do que eu faço. É exatamente isso que Jesus quer, que a criatura compreenda. Que ao invés de ficar muito ligada a Ele, para pedir coisas, para entregar a sua vida nas mãos dEle, na misericórdia dEle, Ele quer que a criatura assuma o seu lugar de filho também de Deus. E da mesma forma que Jesus se apropriou da sua vida e transformou-a da maneira mais sublime possível, nós também temos que fazer isto. E é exatamente isso que Jesus quer de nós. Ele não nega, ele não deixa de pedir, de ouvir os nossos pedidos, ele está sempre em conexão com Deus, rogando pela terra. Mas Jesus espera isso de nós. Ele nos ajuda. Me diga, qual é o pai, qual é a mãe que quer ficar o tempo todo ensinando o filho a viver, a fazer as coisas direito? Não chega uma hora que o pai e a mãe espera que o filho ou a filha tome para si aqueles deveres, aquelas obrigações e parta para construir a própria vida? Não é diferente de Jesus. Ele não quer que a gente não o chame. Não, ele quer que a gente o busque, mas como mestre. Quando a gente vai buscar o mestre na sala de aula, a gente chama o mestre para fazer a prova? Para responder o teste? Não. A gente chama para ele nos orientar. Como não entendi muito bem essa questão. E o mestre, depois de ter aplicado as suas aulas, diz: preste mais atenção, analise, reveja o que nós estudamos. Olha só. Então, nessa hora em que a gente quer a felicidade, quer a paz e busca ele diz: examine um pouco mais o que você já sabe. Lembra o que eu deixei na terra? Parou para pensar um pouco mais? Tente lembrar e saberá agir na vida e saberá agir nessas situações. É exatamente isso o papel do mestre. Então vamos evocá-lo. Vem sim, Jesus. Mas não precisa fazer nada aqui, Senhor. Porque eu bem sei que o Senhor, no lugar que está, espera de mim que eu faça alguma coisa pela minha vida. O Senhor já me deu o Evangelho como diretriz e agora me dá luz e suporte para que eu possa desenvolver a minha inteligência, lutar, labutar, para fazer algo por mim. E é essa a maior satisfação do mestre. Quando encontra um aluno, depois de muito tempo, e aí fica sabendo que o aluno progrediu, evoluiu, tornou-se um ser de bem, um ser que promove o bem-estar da sociedade. Que satisfação! Ele se apropriou do saber que lancei e olhe só,
Então Jesus é mestre. Então vamos trabalhar esse lugar de Jesus, mestre. Quando a gente coloca Jesus o Salvador, ele só salvou a si, tá bom? E ele deixou o Evangelho para que nós nos apropriemos deste e nos salvemos. Então, ele é mestre. Então, vamos lembrar de Jesus para que a gente possa fazer o nosso autodescobrimento, fazer os enfrentamentos, nos analisando. O que é que está faltando em nós para superar determinadas questões, para superar determinados desafios, para saber lidar com coisas que a gente não pode mudar. Então aí é que entra a questão da insatisfação. O que seja insatisfação? Nós não somos espíritos perfeitos. Isso significa que nós não estamos plenos. E se nós não estamos plenos, de hora em hora, algo surgirá em forma de insatisfação. Porém, é importante entender que essa insatisfação é um fenômeno natural de espíritos que estão crescendo em estágios vibratórios mais baixos, em níveis evolutivos ainda inferiores, caminhando em direção de uma plenitude. Então, o fenômeno da insatisfação é normal. Agora, como vamos manejá-la, aí é uma demanda toda nossa. Há pessoas que, quando sente-se insatisfeita, ela precisa primeiramente pensar no que gera essa insatisfação. Foi ela que gerou essa insatisfação? Foi a situação? Foi os outros? O que foi que aconteceu? Quem gerou essa insatisfação? Se percebermos que estamos insatisfeitos por uma questão que não foi nossa, entre aspas, gerada, pode ter sido em outras existências, enfim, mas nesse momento, se conseguirmos perceber que não foi uma negligência minha, não foi um comportamento meu, não foi uma maneira de agir que produziu essa satisfação, não foi uma escolha minha, a gente tem que analisar que existem determinadas insatisfações que a gente não pode, que marca algo que a gente não pode mudar de chofre de imediato, ou às vezes não pode mudar. É uma expiação. Então nós teremos que aprender a lidar com esta insatisfação, entendendo que esse desagrado, isso que nos entristece, nos angustia em forma de insatisfação, é algo que traz uma lição, como tudo traz uma lição. Então, essa área não realizada, esse acontecimento, este ponto em específico da minha vida me traz uma insatisfação. Posso mudar? Não. Então, na ordem daquilo que não pode mudar, eu preciso então entender que se aquilo ficou instalado para não ocorrer uma mudança, é porque aquilo é uma lição contínua que ficará ali até ocorrer o aprendizado. Tudo bem. Mas existem situações que a gente produziu e que estamos insatisfeitos e que podemos reverter o quadro. Aí a gente vai se implicar, examinar pela reflexão, pela prece, pelo momento a sós consigo mesmo, o que é que eu posso fazer para aquilo deixar de me produzir insatisfação. De forma, claro, que não fira ninguém, de forma que eu não ultrapasse os limites do outro. Mas se foi eu que gerei isso, de que forma eu posso manejar para que isso desapareça? Então, assim nós vamos tentando criar movimentos para ou lidar com a insatisfação que não tem como mexer e com aquelas que podem ser movimentadas e até fazer com que elas se desapareçam. Mas existe outro ponto aí. Há pessoas que, quando estão insatisfeitas, elas optam em ressaltar a insatisfação. O que é isso, ressaltar aí? De que forma? Lamentando, se queixando, reclamando. A gente conhece muita gente assim, não é? Que o tempo todo fala
do mal que está sofrendo, da dor que está enfrentando, do problema que está lutando. Ela não fala tão somente pela ordem do desabafar. Já se torna um hábito vicioso, um hábito mental vicioso. Então tem que haver queixa, tem que haver reclamação, tem que falar do problema. Muitas vezes num ambiente onde todos já sabem do problema. E para aquele que não sabe, precisa falar o problema. Daí, vai lidando com a insatisfação de uma forma negativa, porque não atua para solucioná-la, mas apenas a ressalta, fala do problema, mas não se implica em resolvê-lo. Essas pessoas que assim se postam, elas estão esperando que alguma coisa aconteça. Há uma busca inconsciente de que ou Deus faça alguma coisa, ou alguém faça alguma coisa, ou que venha alguma bênção, não sabe lá de onde, e o quadro mude. E a pessoa fica naquele ciclo vicioso, e eu digo alienante também, de queixas, reclamações, lamentações, e aí ela vai debulhando esse rosário de problemas, mas a gente percebe que ela não quer fazer nenhuma mudança aí. E aí, nesse processo de ruminação da insatisfação que lhe caracteriza, ou que se lhe instalou por algum tempo, ela pode ali entrar num processo de vitimização, de autocompaixão, de autocomiseração, criando uma problemática muito maior, psicologicamente falando, emocionalmente falando e fisicamente falando. Então vai se falando tanto do problema que se tem, que não aproveita desse tempo de ruminação de um problema para pensar em soluções, ou em caminhos, ou em aprendizados que isso quer nos trazer. Então a reclamação é da ordem de faça aí alguém alguma coisa. Podem reparar. Quando estamos reclamando de uma coisa, estamos fazendo um protesto, como se quiséssemos que alguma coisa acontecesse. Se nós vamos entendendo que cabe a nós fazer alguma mudança, ou dentro, se não pudermos mudar aquilo que nos gera insatisfação, ou fora, poder ir e movimentar essa situação para que ela desapareça. Mas, de qualquer forma, a insatisfação, ela existe para convidar, ela não deixa de convidar o espírito a querer sair dela. Há espíritos que não querem sair dela, que ficam aguardando uma mão para que a puxe. Fazendo uma vez uma prece, eu pedi muito a Jesus, na minha maturidade, à época, não que eu amadureci, mas a época era bem mais grave. Eu pedi a Jesus, Jesus, me tire disso, me livre disso. E na minha tela mental apareceu uma mão estendida. E a mão estendida ficou assim, eu percebia que ela ficava parada assim na direção. E eu fiquei examinando aquela mão estendida e eu ouvi uma voz, provavelmente dos amigos espirituais. Agora estenda a sua. Porque senão, como é que puxa? Então Jesus está o tempo todo assim, ó, com a mão estendida aí. Está faltando a sua. Vamos. Segure na dele, aí ele vai te puxando. Através da mensagem dele, através da luz dele, do amor dele, ele vai. E esse dar a mão não é da ordem do pedir, porque isso é fácil. É da ordem do movimentar-se para. É fazer movimentos para sair desse lugar. É o levanta-te e anda, que ele disse. Então, há pessoas que pela insatisfação, ela fica ali. A mão está estendida e ela fica caminhando em círculo, pela queixa, pelo choro, pela vitimização, pela revolta, muitas vezes. Mas a insatisfação, ela diz que algo ainda não está pleno em nós. E isso é o quê? Uma forma de nos sentirmos instigados, impulsionados a avançar. Nós precisamos, eu falei isso na live passada, nós precisamos criar um hábito para pesquisar, para examinar o que nos acontece. Nós estamos, às vezes, querendo soluções muito rápidas. Por isso que a gente procura, às vezes, alguém
Me diz aí o que você acha, me fala aí o que eu devo fazer. Ou vai buscar em oração, ou procura um profissional, mas me diga aí o que é. Ninguém quer parar, muitas vezes, para falar: a demanda é minha. Antes de fazer essas buscas, que não são negativas, contanto que elas não nos deixem dependentes, tiremos um momento para falar: bem, o problema é meu, deixa eu examinar ele aqui. Essa insatisfação vem de onde? Através de quê? O que é mesmo? Por que eu estou insatisfeito com isso? Todo esse movimento de pesquisa interior advém da proposta do autodescobrimento. Então, eu me aproprio daquele momento angustiante que me dá um desagrado. E às vezes a gente pode chegar à conclusão de que aquilo que eu considero desagradável, eu só não estou vendo bem aquela questão, só não estou examinando melhor aquela situação. Quando eu examino ela mais apuradamente, eu percebo que em algumas situações aquilo não deve ser uma insatisfação para mim. Aquilo deixa de ser uma insatisfação, porque eu vou entendendo muitas vezes o porquê daquilo, o que significa aquilo. Mas a gente dá esse tempo para nós, para fazer esse mergulho? Quem não mergulhou e achou, né? A gente mergulha e vai buscando, é aí que a gente vai se implicando conosco. Então, se nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, vê o que dá para fazer. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Então faça, contanto que você não fira os outros e nem a si mesmo, e as leis divinas. Veja que essa insatisfação, ela pode vir de uma negação nossa, de não aceitar determinadas coisas que estão postas no mundo e que precisam ser aceitas, assimiladas. Então, cada um de nós vai tentando ver o que lhe produz insatisfação e entender que isso é um chamado para evoluir, para crescer. Já imaginou? Com essa preguiça moral que a gente ainda tem, já imaginou se tudo ficasse bom? Eu estou dizendo tudo, mas tudo mesmo. Será mesmo que nós continuaríamos fazendo esse esforço, essas lutas para crescer? Em plena terça-feira, 7 horas, assistindo live, não é? E orando o tempo todo. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós, seres humanos, ainda somos impulsionados pela dor. O chicote da provação, às vezes, precisa alcançar as nossas costas para que a gente faça um movimento em direção ao equilíbrio, à evolução. Mas podemos, aos poucos, ir abandonando este hábito, essa preguiça. Olhar para frente e poder dizer: não preciso ficar sofrendo para crescer. Eu posso começar a me apropriar da minha realidade espiritual, da minha realidade moral, analisar as minhas insatisfações e ver o que eu posso fazer. Se ainda não está bom para mim, se pergunte: e aí? O que é que eu posso fazer por minha vida? Porque entra um outro grave problema. Há espíritos que acomodaram. E aí falam de uma vida infeliz que carregam. E aí falam: não, minha vida é muito difícil. E às vezes a gente pergunta assim: e daí? E a partir daí? O que vem? Não vem nada. É assim mesmo. Então o Espírito está definindo, né? Estabelecendo um decreto, é assim mesmo. Então, assim vai ficar. A não ser quando o sofrimento chega de roldão, sacudindo as bases do espírito preguiçoso e acomodado, e ele se inquieta e obrigatoriamente, pela lei de evolução, caminha para ser feliz. Esta é a única fatalidade posta por Deus, a fatalidade de ser feliz. Então, nós vamos esperar o chicote da dor nos alcançar? Há insatisfações? É sinal de que talvez eu não esteja dando atenção devida para determinadas questões em mim. Às vezes eu estou no emaranhado de ilusões. Nós muitas vezes acreditamos que determinadas coisas são boas e no fundo elas não nos preenchem.
e nos deixam um sumo, vamos dizer assim, é um ressaíbo de insatisfação. No final daquela alegria esfuziante, daquele prazer, no final, o que é que sobra? Vejamos isso. É sempre bom nas nossas experiências felizes, né? Onde existe prazer, onde existe aquilo que nos promove um bem-estar. Vamos analisar o valor desse bem-estar ao término. Tá bom? Quando terminar, veja o resultado. Preencheu-lhe a alma? Passou um dia, 2 dias, continua pleno? Ou à medida que o tempo vai passando, vai abrindo um vazio e eis que a gente volta de novo para a ilusão, ou para o prazer, ou para seja lá o que for. E aí a gente sempre acaba encontrando com aquela que a gente achou que já teria ido embora, que é a insatisfação. Naquele momento de ilusão, de vivência do prazer e das coisas satisfatórias, ao terminar, olha quem chega novamente. A insatisfação. Então, a gente vai entendendo que aquilo ali, realmente em profundidade, não me torna satisfeito. Não me faz bem, não me faz feliz. Quem vai eleger isso é o Espírito. É você, sou eu, somos nós. É você que vai dizer o que é bom e o que é ruim. E aí, já fez a lista? Já está anotando? Porque nós estamos aqui no autodescobrimento, não é? Várias aulas já tiveram. E aí? Já está conseguindo ver assim, isso aqui não é bom. Isso aqui é ilusão. Isso aqui só me traz insatisfação. Então, não, isso aqui realmente é bom. Isso aqui realmente vale a pena. E aí, Espírito? Ser inteligente. Está administrando a sua empresa interior? Pronto, comece. Tens o patrocínio vibratório de nosso Senhor Jesus Cristo. Tens as companhias amigas dos benfeitores. Vamos agora ao trabalho. Vamos levantar e reagir. E as insatisfações é como nos dizendo, não é hora ainda de descansar, não é hora de parar. Lembrando disso, outro momento que eu estava fazendo prece, vocês devem falar, Maria, esse homem só faz rezar. Mas, em outro momento que eu estava em prece, eu pedi uma orientação, que os Espíritos me ajudassem, que eu estava cansado, eu queria estava muito cansado de muitas lutas que estavam acontecendo. E pedi uma orientação. Passou um tempo, um espírito amigo apareceu e me disse assim: os amigos espirituais, companheiros nossos, aqui mandaram-lhe uma mensagem. E a gente fica todo empolgado, esperando assim que é a salvação da vida, a mensagem, né? E eles disseram, eles mandaram lhe dizer que ainda não é hora de descansar. Para nenhum de nós é hora de descansar. Enquanto não amadurecermos ceitil por ceitil dentro, não é hora de descansar. Tem muita luta pela frente. Tem muito trabalho dentro para que consigamos organizar fora. Então, não é hora de descansar. Então, há muito por se fazer. Temos que nos implicar com isso, sair dessa preguiça moral, dessa acomodação. Se algo não está bom, eu vou ficar carregando isso? Por quê? Em momento nenhum, a doutrina espírita nos diz que temos que reencarnar para carregar uma cruz arrastando até o fim da vida. Em momento nenhum eu encontrei isso na doutrina espírita. Ela lhe diz, voltará à Terra para refazer, recuperar-se, resgatar, purificar-se, despir-se de uma sombra que carrega, mudando o comportamento, voltará para a reencarnação para despertar para uma nova trajetória que depende de você. Então as insatisfações estão chegando, existem muitas, parta para cima de todas elas.
E veja o que você pode fazer, porque afinal de contas é sua vida. Quando a gente está sofrendo, é a dor, a nossa dor. Então eu sei as dores que me atravessam. Eu sei a angústia que me varre a vida interior. Eu sei a insatisfação que me atravessa. Então, por eu saber, sou eu que preciso me implicar para que a minha vida seja o mais feliz possível na Terra. Muito cuidado com o pessimismo. Muito cuidado com essa ideia de dizer é assim mesmo. Muito cuidado com esses discursos. A minha vida é assim mesmo. Não tem mais jeito. Repara que quem está dando o decreto é o espírito que é dono de si. É livre. Então, ele, ao invés de promover progresso, ele prefere estacionar-se nos decretos que ele mesmo se impõe. Então, é assim mesmo. Não tem jeito. Não, vai ser assim mesmo. A minha vida sempre foi difícil e vai ser sempre assim. Isso é uma decisão de morte, porque isso é um morrer. O espírito que estaciona e faz esses decretos, ele está se matando. Ainda vivo no corpo, ainda no corpo, melhor dizendo, ele está morrendo. Então, o Espiritismo nos diz, se nós somos livres, pegue a sua existência e faça dela o melhor que você puder. As queixas, as lamentações, as reclamações, abandone-as, a não ser que você encontrou alguém na sua vida que ele disse que todas as vezes que reclamava, que se queixava, que se lamentava, a vida melhorava. Se você encontrar alguém assim, continue. Continue nas lamúrias, rogando para um lado e para o outro, fazendo uma palestra das misérias que carrega. Fique à vontade, mas vai perceber que em determinado momento nada mudou e nada vai mudar. Toma a rédea de tua vida e vai. Ah, mas está difícil, mas está indo, não é? Está indo, vá. Ah, mas aquilo é difícil, sim, mas cuidado para o difícil não ser desculpa. Lembra lá de fugas psicológicas? Ah, mas isso é muito difícil, ou seja, não quer dar trabalho para ir lá fazer isso. Mas dá trabalho ser feliz. Há um preço para ser feliz. Então, vá. As coisas não estão bem, certo? Pede força a Deus, inspiração a Jesus e vai. Vai fazer alguma coisa por si. Para poder sair da terra um dia dizendo, eu lutei, posso não ter vivido a melhor das vidas, mas eu lutei muito e consegui muito, porque de tanto bater a porta ela se abriu, de tanto buscar eu achei, de tanto pedir eu obtive. São movimentos que nós precisamos fazer. Então, quanto mais a insatisfação aparecer, é sinal de que ainda não está bom. Não dá para descansar agora, não é hora. Vamos. E vai se aumentando a felicidade. Dá uma olhada para trás. Lembra de coisas que nos angustiavam há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Onde estão elas? Muitas já desapareceram. Estamos evoluindo. Estamos nos tornando mais felizes. Por mais que estejamos enfrentando problemas severos, mas a lei de evolução vai plantando, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos plantando paz e a sombra vai saindo, a luz vai chegando e a luz vai a luz vai chegando e a sombra vai saindo. Então está havendo aí. Agora já imaginou? Se nesse processo de crescimento eu disser assim para mim, eu não vou ficar esperando o sofrimento vir, eu vou. E aí se dedicar ao seu autoburilamento moral, à prática do bem, que é essencial, amar, ajudar quem precisa e se corrigir, se iluminar à luz do pensamento de Jesus. Pronto. Muita coisa acelera e muita dor que parece estar emperrada
É o espírito que não está manejando ou se implicando como deveria. Porque ninguém veio passar um problema eterno. Se existem expiações, não significa que elas terão o mesmo nível de dor enquanto estão aí. Esse nível de dor pode ser minimizado a depender da maturidade do espírito que aprova. Entende? Quanto mais amadurecemos, mais temos resistências morais, mais temos uma visão mais espiritualizada do problema, e aquele problema que era um horror, ele perde esse valor todo. Pode ser um problema, mas a nossa maneira de lidar com ele é completamente diferente. Ou vocês acham que Jesus sofreu o que ele sofreu igual nós sofremos? Muito pelo contrário. A maturidade daquele espírito dava-lhe uma visão elevadíssima acerca daquilo que estava acontecendo. O maior sofrimento que na época não foi o dele, foi o nosso, porque estávamos matando, entre aspas, a luz, a boa nova. Estávamos negando a mensagem de Jesus, não ele, porque ele é imortal, pleno e divino. Não é? Então, quem perdeu, quem ficou crucificado, fomos nós. Olha aqui, olha nós aqui arrastando cruzes morais. Ele está livre e voltou pelo Espiritismo para dizer, olha, eu não disse que eu não deixaria órfãos? Pois é, agora, por favor, façam a parte que lhes cabe. Porque se a questão era porque não sabia para onde ir, bem, relembro agora pelo Espiritismo o Evangelho e ainda dou a vocês, pela doutrina espírita, todas as informações possíveis, todos os caminhos possíveis para ser feliz. Agora me diga qual é a desculpa. Me diga qual é a desculpa, espírito imortal, que está na Terra. Você que conhece o Espiritismo, qual é a desculpa agora? Porque já está tudo mostrado, tudo posto, reclamando, se queixando. Jesus poderia dizer, não estou entendendo nada. Como assim? Não está indo em busca da tua felicidade? Me diga por quê. Ah, você ainda está acomodado. Ainda está preso, aguardando que alguém faça a tarefa que é tua. Então, diante das insatisfações da vida, levanta-te e anda. Torne-se feliz. Tome essa decisão. Ficamos por aqui. Convido novamente vocês para se inscreverem no meu canal. Não é ir lá ver a palestra, é ir e se inscrever. Tá? Para que a gente possa ganhar um número maior de compartilhamentos da mensagem de Jesus. Divulgue o canal do Francisco de Assis também, gente. Nós agora temos um canal no YouTube, do nosso Centro Espírita Francisco de Assis, do nosso, né, de todos nós. Então, também se vincule a esses dois canais. Desejo a vocês muita paz e muita luz. Até semana que vem.